Chega mais, torcida palmeirense! Sextou! Final de semana chegando com derby, Palmeiras e Corinthians, nesse sábado às 18h30 na Arena Barueri, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. É o quarto derby da temporada, o reencontro dos rivais após a final do Campeonato Paulista, e o Palmeiras vai com força máxima em busca da primeira vitória no Clássico nessa temporada. O Verdão deve ter novidades, entre elas a estreia do atacante Paulinho, que mandou uma mensagem para a torcida palmeirense falando sobre o seu retorno ao futebol, e você acompanha tudo a partir de agora aqui no Conexão Alviverde. Aproveito para deixar os créditos para as equipes da TV Gazeta e da ESPN, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Amanhã tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri e o reencontro entre os grandes rivais depois da final do Paulistão tá estremecendo os ânimos. Dá uma olhadinha na tela. Se você aí, meu senhor, se você aí, minha senhora, não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, você tá vivendo errado, né? Minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não queres dar aí uma ajuda que eu... Calma, Bel, calma, o jogo é só amanhã, você ainda tem um tempinho aí pra definir qual Verdão entra em campo pro derby este que vem logo na sequência de uma decisão quentíssima de Paulistão, vencida pelo Timão. Ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. Aliás, até nos números o derby paulista causa discórdia, veja só você. Segundo as contas do Palmeiras, são 139 vitórias do Verdão, 123 empates e 132 vitórias do Corinthians. Isso porque o Alviverde leva em conta alguns jogos aí do extinto Torneio Início, da Taça Henrique Mundel de 1938, além de um WO em 1923. Já na matemática corintiana, são 135 vitórias do Palmeiras, 131 do Timão e ainda 118 empates. Até aqui foram 546 gols do Verde contra 500 do Preto e Branco. Certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogar como sempre fazemos na máxima força. También tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. Vamos a seguir compitiendo, estoy contento con el grupo. Por causa de um show do grande Gilberto Gil no Allianz Parque, os jogadores subirão no palco da Arena Barueri pro Clássico e ainda, como diria o inigualável Gil, se quiser vencer o derby tem que andar com fé, viu? Porque a fé não costuma falhar, não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos conversar um pouco sobre essa reportagem que o José Pérez fez? Zé, pois é, um números... jogo... Vai ser em Barueri. Barueri, né? Show do Gil. Gostei. Show do Gil hoje, show do Gil amanhã no Allianz. Então aí a tia Leila levando lá pra Barueri amanhã às 6h30. Trarei tudo no Mesa Redonda, hein? Estarei lá em Barueri, trarei tudo pra vocês domingo. Mas é um jogo daqueles, né, Michele? É um jogo grande, os dois principais rivais do estado. Palmeiras aí num momento... Quem tá no melhor momento? Então eu acho que entendo que o Palmeiras vive um bom momento, viu? Acho que melhor que o Corinthians, que vem patinando aí na Sul-Americana, tentando se encontrar na competição. É bem verdade que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras vem de vitórias aí contra o Sport, vitória também na Copa Libertadores da América. Então tá muito parelho, mas o Verde um pouquinho na frente, Alex. O Verdão. O problema do Corinthians são as lesões, né? Exato. O Garro, por exemplo, é um jogador muito importante, tá fora. O Angeleri tá fora, o goleiro tá fora. O Gustavo Henrique está fora, que é o zagueiro titular. Então são desfalques importantes para o Corinthians, né? E, por sua vez, o Palmeiras deve ter reforços, né? O Paulinho, inclusive, pode fazer a sua estreia ficando no banco e durante o jogo entrar. O Maurício já voltou para o banco. Tem a ausência do Veiga, né? A gente lamenta a ausência, mas o Palmeiras, com os jogadores que tem,
pode suprir a falta do Veiga por enquanto, por um pequeno tempo, né? O Veiga em um mês talvez já esteja de volta. Então, o Estevão pode jogar pelo meio, o Felipe Anderson pode cair pela direita, eles podem trocar durante o jogo. Eu faria isso. Eu Felipe na direita e Estevão no meio. O Estevão mais centralizado e, eventualmente, conforme as jogadas acontecem, ele também pode cair uma vez pela direita e cruza com o Felipe Anderson. Enfim, os jogadores estão lá para isso, para se movimentar. Agora, eu acho também que está igualdade de condições, sabe? O Palmeiras não vem jogando bem. Ele ganhou esses últimos 2 jogos, mas contra o Sport foi um parto. E com pênalti que não foi. Exatamente. E contra o Cerro Porteño foi 1-0. Foi melhor. Contra o Cerro Porteño foi melhor, até porque o Cerro Porteño não conseguiu oferecer muito perigo para o Palmeiras. Então, vai ser um jogo bem legal de ser visto, bem disputado. Eu diria que não tem favorito, sabia? Assim, talvez porque vai ter só a torcida do Palmeiras, cria um clima um pouco mais favorável, o ambiente para o Palmeiras. Mas futebol por futebol, o Corinthians acabou de ganhar um título em cima do Palmeiras. Mas as lesões, você mesmo disse aí, as lesões no Corinthians e o Palmeiras vem de, querendo ou não, resultados melhores. Sim. Na principal competição que está disputando, o Palmeiras está bem, o Corinthians está patinando. É um começo de campeonato brasileiro também, a gente sabe isso. Mas eu entendo que o Palmeiras, até pela atmosfera também que a gente espera que seja criada na Arena Barueri, que é um estádio que não costuma receber um público grande, né? Em jogos do Palmeiras, tem uma dificuldade para chegar e tal, mas a gente espera que o Palmeiras consiga aí colocar um bom número de torcedores lá e acho que por isso o Palmeiras é um pouco favorito. Que venderam nem 20 mil ingressos ainda, né? Mas vamos ver. Então, agora sim, palpitômetro no Gazeta Esportiva. Peço licença para os meninos. Eu vou começar. Começa, Lili. Eu sei o que eu disse, diretor. Eu sei o que eu disse. Ele tá falando aqui na minha orelha o meu palpite, mas eu sei que eu já disse esse palpite. Só porque ele calça 45, ele acha que tem que ficar brigando comigo aqui. Ó, atenção! 2-1 Palmeiras! O quê? Não acredito. Eu acho que vai dar Palmeiras. Não, eu acho que o Palmeiras tá num momento melhor. Corinthians ganhou o que tinha que ganhar. E agora, devido aos desfalques, ao momento, é palestra. Alex. Sou eu? Não é você. É você, José Alex, Paes. não é você, Alex, não José é você. Paes. José Paes. Eu gostei muito desse seu palpite. Vai embalar? 2-1 Palmeiras. Mentira, não É vale o verdade. palpite repetido. A partir de Não hoje. sabia. Eu falei tô lá. brincando. Eu falei antes. Até porque o seu palpite estava na folhinha. Olha Mas aí. eu não colei, porque era o palpite que eu achava também. Não colei. Não colou. Não colei. E aí, Alex? Eu vou Quem até, é o próximo? eu vou até É fazer você. uma respiração para facilitar a galera da edição, para cortar e depois usar na Eu tô até com medo. redes sociais. Então atenção, ó. Olha, esse derby não precisaria nem ter. Os times nem precisariam entrar em campo. Já está escrito na história do futebol. O placar já está definido e eu já sei. É Palmeiras 1, Corinthians 0. Não tem dúvida nenhuma. Vocês podem contar aí e me cobrar no domingo. Nossa! Vou Nossa apostar? senhora, pera aí. Anota 6 dezenas rapidinho pra fazer um teste aqui. O que é isso? Alguém podia apostar um lanche, alguma coisa, né, com ele. A gente antigamente apostava Bauru. E seria até mais emocionante se o gol fosse aos 45 do segundo tempo. Bom, então todo mundo aqui apostou na vitória do Palmeiras. Não tem? Ninguém apostou no O Corinthians. Tim também falou que o Palmeiras ganha. Ô, Tim, nem você, hein? Nem o nosso câmera apostou no Corinthians. Bom, ele falou 3-1 pro Corinthians, então tá bom. Vamos ver quem vai. Quem que vai acertar isso daí na segunda-feira, no domingo, né? Dá pra já saber. Antes da reedição da final do Paulistão, o técnico Abel Ferreira falou justamente sobre o estadual. Se liga. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. Agora sim. Abel Ferreira, too much. Too much, né? O Abel, essa coletiva... Aliás, as duas últimas coletivas do professor Abel... Que mudança, hein? Mais soltinho que arroz de vó, viu? Nossa mudança. senhora, ele tava uma uva. Tava muito boa a coletiva. Então a gente está aproveitando para mostrar muitos trechos aqui no programa. E o Abel falando do Paulistão. O Paulistão realmente custou muito pro tudo Palmeiras, gripado. né? Ele custou aí algumas lesões importantes, Maurício, Marcos Rocha, o Paulinho não vou nem contar aí porque nem estreou no Campeonato Paulista, mas jogadores importantes se machucando, depois voltando, enfim. E a gente sabe que o Paulistão
ele é um torneio importante. Ele é um torneio importante. Nos estaduais é o mais competitivo, é o mais difícil. Agora, eu entendo que o Paulistão, assim como todos os estaduais que a gente tem aqui, eles precisam diminuir um pouquinho. Não dá para você ter esse tanto de data de campeonato estadual. O campeonato estadual é legal, é importante, mexe com a paixão local do torcedor. Agora, esse tanto de data aí que tem no campeonato paulista, carioca, enfim, não dá, gente. Precisa reduzir, os caras precisam de uma pré-temporada decente de no mínimo um mês. Porque depois estoura, todo mundo aí tem... O Palmeiras vai disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Mas vai ter férias no meio do ano, O Palmeiras não. O Palmeiras não. Palmeiras Super Mundial. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, cada Fluminense. um com seus problemas, então tá bom. É cada um com seus problemas? Então tá cada bom. um com seus problemas. Então tá bom. Ué, só não ir pro Super Mundial. Beleza. Tá boa. Ué, vai ter férias no meio do ano, Não, Zé. quem vai ter férias são os times que não estão disputando. Então, e no final do ano tem mais de novo um pouquinho? Tem mais de novo o quê? De 22 a 5, 4 de janeiro? É Não, isso aí, mas o Abel Zé. tem razão. Comeu o negócio lá, o peru e Réveillon, Estourou champanhe. Estourou bora. champanhe e acabou. Pelo Sabe amor por de que Deus, o vocês Abel estão tem loucos. razão nessa... O Voltsman acabou. Exato. O Abel Aí tem é razão too much. nessa explanação dele aí, porque justamente pela falta de data, falta de calendário para fazer a preparação do time, ele foi obrigado a fazer a pré-temporada dentro do Campeonato Paulista. Perfeito. E aí, lembra que ele alternava os times? Colocava o time A num jogo, time B no outro, time A no outro, time B no outro. E aí começou a pressão, começaram as cobranças, vinham jogos mais importantes, os clássicos ele não podia mesclar, tinha aí com a força máxima, porque não pode perder clássico, né? Aliás, o Palmeiras não ganhou do Corinthians esse ano ainda. Então, aí acumula. E os jogadores não tiveram a pré-temporada adequada, ainda não existe um entrosamento, o próprio Abel vem falando nas últimas coletivas que ainda está em busca da dinâmica ideal, porque são muitos jogadores diferentes. Né? Muita mudança, é a reformulação mais radical que o Palmeiras teve desde que o Abel chegou. Sim. Então não é de um dia para o outro que ele vai arrumar o time como jogava em 2023, por exemplo. Ele vai ter que entrosar tudo de novo, criar de novo um conjunto, uma química, não é fácil. Então, ele tem que lidar com essas cobranças constantes, não tem jeito, faz parte. Só mais uma em relação ao Palmeiras, o PVC deu a informação, a gente pôde apurar hoje à tarde, que o Paulinho será relacionado de fato para esse derby, deve jogar ali 20, 30 minutos, então não começaria como titular, começaria no banco de reservas. O Paulinho acabou de falar que vai pro jogo nas redes sociais, nesse instante. Mas é banco, tá? Não é pro jogo titular. Vai pro jogo no segundo tempo. Isso, vai fazer o gol da vitória, inclusive, 1-0. A famosa minutagem, Eu falei 2-1, vai ser um gol do Paulinho. Não, eu falei 2-1. Falou 2-1 Palmeiras. Então, gol do Paulinho. E o outro? Eu esqueci o palpite, diretor. Agora já passou muito tempo, 45. E o outro? Outro o quê? Outro é do Paulinho. E o outro? Vitor Roque desencanta, será? Não sei o outro, não tô conseguindo. Vitor Roque. Não tô conseguindo Vitor Roque, você acha? Contra o no palpite da Michele, sim. Não, mas no meu é 1-0. É 1-0, gol de quem? Gol do Paulinho. Do Paulinho. Aos 45. Perfeitamente. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras não terá Rafael Veiga no clássico contra o Corinthians neste sábado, sequência do Campeonato Brasileiro, clássico que será disputado na Arena Barueri. O meia machucou o ombro, teve uma luxação na partida contra o Cerro Porteño, logo no comecinho da partida, foi substituído e fica fora dos próximos jogos. Ele não vai passar por cirurgia, mas o tempo de recuperação de 2 a 4 semanas sem o Veiga. Sem o camisa 23 do Palmeiras, o principal jogador do meio-campo, são duas opções para o técnico Abel Ferreira. Uma delas, a entrada de Felipe Anderson no lugar do Veiga, foi a opção que ele usou na partida contra o Cerro Porteño, com o Estevão fazendo a função no meio-campo. A outra opção é a entrada do Maurício, que foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, ficou o tempo todo no banco de reservas, mas está apto a jogar. Ele está voltando à equipe, não atua desde o dia 16 de fevereiro na partida contra o São Paulo, quando também machucou o ombro. A dúvida é o Lucas Evangelista, que não atuou contra o Cerro Porteño, tomou uma pancada na coxa na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo de voltar no clássico contra o Corinthians. Outras boas notícias para os palmeirenses: Paulinho e o Marcos Rocha estão treinando normalmente com o grupo e estão próximos de voltar à equipe. O Paulinho de fazer a sua estreia.
Palmeiras não vence o clássico contra o Corinthians há 4 derbys. São 2 empates e 2 vitórias da equipe corintiana. Palmeiras ficou 8 jogos sem perder para o maior rival e agora já está 4 sem vencer. Tem também um clima de revanche depois de perder a decisão do Campeonato Paulista. Esse é o sentimento dos palmeirenses. E agora há pouco, o Paulinho postou um vídeo falando sobre a sua recuperação e mandando um recado para a torcida do Palmeiras. Ele está de volta. Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra. Muito bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa era que ele demorasse muito mais, ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar e o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né, a perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. Um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar, ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Do lado corintiano, mais do que a questão de aproveitamento ou não aproveitamento do Garro, porque essa é uma situação que eu acho que o torcedor deve olhar com bastante calma. É óbvio, é muito melhor ter o Garro em campo. O Garro, falei do Paulinho agora, a capacidade dele de fazer diferença. O Garro, no Corinthians, é um desses jogadores. O Corinthians com ele é um time, sem ele é outro. Mas essa situação do joelho, ela precisa ser melhor explicada no sentido de que condições o Corinthians terá de ter em campo o Garro na parte física, na parte médica, próximo do total da sua capacidade. A partir dessa situação, a partir desse momento, as coisas vão ficar mais claras. Essa dúvida, não sei, vai jogar, não vai, quanto tempo vai jogar, não sei se isso acalma o torcedor que está preocupado com o Garro e o seu joelho. Na minha opinião, tem uma questão interessantíssima na escalação prévia do Corinthians para esse clássico, que é o fato do Angileri estar indisponível, né? E o Matheus Bidu aparentemente ser o jogador que vai fazer aquele lado de campo. Nos recentes confrontos com o Palmeiras pelo Campeonato Estadual, o lateral argentino fez uma marcação exemplar sobre o Estevão, que é um problema para qualquer equipe. Vamos ver como que o Corinthians vai lidar com esse ponto fortíssimo do Palmeiras no primeiro clássico depois da decisão do Campeonato Paulista. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de dois rivais ela é feita dos jogos que eles disputaram e quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas, elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri.
mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. E aí, torcedor, Paulinho deve estrear como titular no derby desse sábado ou entrar no decorrer da partida? Com essa possível estreia e a ausência de Rafael Veiga, como você escalaria o setor ofensivo do Verdão? O meu palpite é Palmeiras 3, Corinthians 1. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!